Hoje nós traremos como assunto bíblico a carta de Cristo destinada à igreja de Esmirna. Ela se encontra registrada no capítulo 2, versículo 8 até o 11. Durante o domínio de Roma, o imperador Domiciano, ali pelos idos anos 81 do primeiro século, ele deportou prisioneiros políticos para a ilha vulcânica de Pátimo. Um local isolado, solitário. O apóstolo João foi deportado também para a ilha de Pátimo, não como prisioneiro político, mas porque ele se recusava a adorar ídolos, dava o testemunho de Jesus Cristo e também se recusava a adorar o próprio imperador, que se considerava divino. A igreja de Esmirna passou a ser perseguida. Muitos fiéis estavam sendo martirizados, outros tinham seus bens confiscados. Embora a cidade de Esmirna, em si mesmo, ela era rica, concorrente da cidade de Éfeso. Das igrejas da Ásia Menor, que receberam diretamente de Cristo as cartas, Esmirna, situada ali na costa do mar Egeu, foi a única que sobreviveu. Hoje ela tem o nome de Izmir e está situada na Turquia. Mas a história de Esmirna é longa. Ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Ali pelo tempo de Davi, de Salomão, por ali assim. Só que no ano 600 antes de Cristo, ela foi destruída pelos lídios. Depois voltou a ser reconstruída nos anos 200 antes de Cristo, por um dos generais que assumiu aquela parte do Império Grego. Cícero, o maior orador do século I, disse que Esmirna era a cidade mais leal, fiel, aliada a Roma. A cidade tinha templo para adoração de Tibério César, a igreja era perseguida, muitos martirizados, outros abandonavam a fé. Foi nesse período hostil, neste ambiente hostil, que a igreja sobrevivia. Então, a segunda carta de Cristo destinada à igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 8 até o 11 do Apocalipse, tem o seguinte conteúdo: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vós ou de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, é lógico, dias proféticos. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, eu lançarei fora. Ao vencedor não sofrerá os danos da segunda morte. Foi uma mensagem de encorajamento.
que a comunidade estava precisando ouvir. Então, esta carta de Cristo, que foi destinada a Esmirna, e todas as 7 cartas que Cristo encaminhou para aquela região da Ásia Menor, são provas de que Jesus, ele sempre cumpriu e continua cumprindo suas promessas. Porque ele havia, nos seus momentos finais aqui na terra, quase no dia da sua despedida, ele fala com os apóstolos: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nós entendemos. O que nós percebemos nestas mensagens de Cristo é que elas revelam que a igreja não está à deriva das circunstâncias do mundo, mas Deus interfere nas nações, interfere na igreja, interfere pessoalmente naquela pessoa que atua na igreja, ou seja, Jesus Cristo, conforme a revelação do capítulo 5 do Apocalipse, é o único que consegue desatar o livro, porque é ele que tem em suas mãos o destino do mundo. Mas a morte sempre causou medo e incerteza. Isso estava acontecendo na igreja. A igreja vivia na pele o terror da morte por causa das perseguições. Conhecendo o drama que eles estavam vivendo, Jesus Cristo enviou a sua carta, reafirmando que ele tem poder sobre a morte e é a fonte da vida eterna. No momento que ele se comunica com a igreja, enfocando bem de perto a questão que eles estavam vivendo, ele disse: escreva ao anjo da igreja, escreva ao meu povo que está na igreja, escreva ao meu pastor que está na igreja. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, ou seja, daquele que é eterno, daquele que morreu sim, aí para salvar vocês, mas está vivo. São as palavras. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: não tenha medo. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Graças ao nosso Deus. Entendemos que o conteúdo desta mensagem bíblica, desta carta de Cristo, também é dirigida a nós. Porque de uma forma ou de outra enfrentamos o drama da morte. E quando Cristo veio ao mundo, ele veio exatamente para trazer esperança. O autor do livro aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15, fala que, visto como os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, nós somos mortais, ele também participou na condição humana, para que pela morte, a morte de Cristo, ele derrotasse aquele que tem o império da morte, ou seja, o diabo, e libertasse todos aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esta é a condição da humanidade. Pensar na morte não é nada agradável, e muito mais quando é uma morte prematura por meio de enfermidades ou perseguições. E a mesma revelação no capítulo 1 do Apocalipse demonstra que o apóstolo João também deveria ter algo na mente que incomodava ele com relação à morte. Ou porque os apóstolos todos já tinham sido martirizados, ele estava sozinho, mas
E eu creio que ele também pensava muito sobre o assunto. Isso ficou perfeitamente caracterizado por meio da forma como Cristo se apresenta a ele, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Jesus disse: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e dos Hades, a chave da morte e do túmulo. É uma mensagem de poder. Jesus se revela como o Senhor da vida. Ele se comunica de acordo com a necessidade que nós temos. É a forma como o ser humano está vivendo. Ele vive sempre preocupado. E as igrejas, elas viveram séculos de perseguições e mortes. Roma pagã perseguiu os cristãos violentamente durante séculos, mais precisamente durante o primeiro até início do quarto século. Policarpo, um velho pastor, bispo, com 40 anos de atividades, 86 anos de idade, no segundo século, no ano 156, ele foi martirizado. E a multidão ainda pedia para que ele fosse lançado aos leões, mas os leões não estavam famintos, porque eles já tinham devorado outras vítimas. Então levaram ele para ser queimado, colocaram ele num poste, juntaram lenha, os judeus juntaram lenha, colocou fogo, era o sábado. Creio que Jesus tinha motivo para dizer que eles formavam uma sinagoga de Satanás. Ali a cidade de Esmirna, durante o primeiro até início do quarto século, foi palco de milhares de mártires. É registrado que num dia foi martirizado 1.500 pessoas. Num outro dia, 800 pessoas. A história conta que também que foram martirizados nesse período em que o Império Romano atuou de uma forma muito drástica, que foi do primeiro até início do quarto século, no ano 165 depois de Cristo, ou seja, 9 anos depois de Policarpo, Justino Mártir também foi martirizado. Irineu, no ano 202, são personagens que, para aqueles que estudam a história da igreja, eles tiveram um desempenho importante na sociedade. Eusébio de Cesareia, que viveu numa fase da metade do terceiro século em diante, mais precisamente do ano 265 ao 339, ele é conhecido como o pai da história eclesiástica. Escreveu que as casas de oração, as sagradas escrituras eram queimadas, multidões eram queimadas e decapitadas, a espada perdia os fios, até quebrava, os carrascos eram substituídos porque eles cansavam de decapitar, de matar, eles precisavam ser substituídos. A igreja de Esmirna viveu perseguições, martírios. A morte é o grande inimigo que surgiu no paraíso terrestre por causa do pecado. Este fantasma só deixará de existir no reino eterno que Deus estabelecerá. A perseguição, o martírio, provocaram o abandono de fé de muitos cristãos. Jesus fez aquela recomendação, que também é dirigida a nós: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida eterna.
A fidelidade deve ser independente da circunstância que nós estamos vivendo. Foi isso que Jesus Cristo pediu para a igreja de Esmirna. Não pode ser uma questão temporária, mas até o fim. E nós temos também nas Sagradas Escrituras, como está no capítulo 12, versículo 1 do livro do profeta Daniel, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. E esta mensagem é para o nosso tempo. Nós estamos vendo e observando que a sociedade, as nações, o mundo está caminhando numa trajetória sem retorno. E haverá graves consequências para a igreja. O profeta Jeremias, quase interpretando o que o profeta Daniel disse, ele diz: ouvem-se gritos de pânico, de pavor. Como será terrível aquele dia, sem comparação. E não é uma profecia que já passou, mas tudo indica, com absoluta certeza, que é para o nosso tempo. E com certeza não vai demorar muito. Esta geração ainda verá isto. Mas eu quero deixar com vocês, considerando esta carta que Jesus Cristo destinou naquele momento especificamente para Esmirna. Deve ser aplicada em todos os tempos e também especialmente para nós que estamos vivendo uma turbulência espiritual, de imoralidade, de pecado. Então eu deixo convosco aquelas palavras que o Espírito Santo usou os lábios do apóstolo Paulo, inspiradas. Ele escreveu: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.